A juiz esclarece. Vamos falar nesta sessão do divórcio com o consentimento do outro cônjuge, pedido esse que pode ser apresentado na conservatória, que deve ser apresentado na conservatória do Registro Civil. Na anterior sessão vimos que o pedido de divórcio sem o consentimento do outro cônjuge tem de ser tramitado no tribunal. Já no caso de existir acordo, pode ser apresentado um requerimento de ambos os cônjuges na conservatória do Registro Civil, cujos acordos a que há lugar neste campo, que são aqueles que eu já enunciei na anterior sessão, portanto, quanto ao destino da casa de morada de família, quanto ao destino do animal de companhia, quanto aos alimentos devidos a cônjuge, quanto à regulação das responsabilidades parentais de filhos menores e deverá ainda ser apresentada a relação dos bens comuns do casal, sendo certo que neste caso de tramitação do pedido de divórcio na conservatória, os cônjuges poderão fazer desde logo a partilha do património comum, portanto pode ser um pedido que é acumulado ao pedido de divórcio. Isso já não acontece no tribunal. No tribunal, as pessoas primeiro têm de se tramitar primeiro o pedido de divórcio numa ação autónoma e só depois é que pode dar entrada o pedido de inventário, que constituirá um novo processo. Na conservatória já não é assim. Os pedidos podem ser acumulados, pode ficar logo tudo resolvido de uma assentada. Relativamente à tramitação na conservatória do Registro Civil, é preciso que sejam juntos todos esses acordos, que seja apresentada, se for caso disso, a escritura de convenção etnopcial, se de facto teve lugar. Deverão ser instruídos os acordos com a documentação respectiva. Por exemplo, o acordo de regulação das responsabilidades parentais deverá ser instruído com os assentes de nascimento dos filhos, o do animal de companhia, com os documentos de identificação do animal de companhia, o acordo quanto à casa de morada de família e a relação de bens deverá conter a identificação, portanto, concreta em termos matriciais e registrais desse bem. E depois de verificado que todos os documentos são apresentados, que o pedido vem acompanhado de todos os acordos, será designada uma conferência na qual o conservador irá verificar se os acordos são ou não adequados, irá apreciar, ver se há fundamento ou não para a sua alteração, sendo certo que nos casos em que é apresentado um acordo de regulação das responsabilidades parentais, o acordo é remetido para o tribunal, de forma que o magistrado do Ministério Público emita parecer acerca de tal acordo, verifique, portanto, se acautela ou não devidamente os interesses da criança, do filho menor, e, no caso de não concordar com alguma cláusula, enviará a parecer nesse sentido. Se concordar com o acordo de regulação das responsabilidades, também emitirá a parecer nesse sentido e, nesse caso, remetido o acordo com o parecer do Ministério Público à conservatória, nos casos em que o Ministério Público tenha dado o seu acordo, portanto, tenha emitido parecer positivo, poderá ser decretado o divórcio e homologados os acordos, no caso de os restantes acordos também acautelarem devidamente os interesses das partes. Pode acontecer, como disse, que o Ministério Público não concorde qualquer motivo que considere desadequado face ao superior interesse da criança com alguma cláusula, emite o seu parecer nesse sentido e, nesse caso, na conservatória deverão ser convidadas as partes a alterarem o acordo em conformidade com aquilo que é considerado o superior interesse da criança. Se não for possível alcançar um acordo nesse sentido, nesse caso, todo o processo de divórcio
que os acordos todos que já foram alcançados, e nomeadamente o de regulação das responsabilidades parentais, que colheu o parecer negativo do Ministério Público que as partes não quiseram alterar, portanto todo o processo de divórcio será remetido a tribunal, onde irá prosseguir apenas para a apreciação portanto, dessa questão relacionada com a regulação das responsabilidades parentais. E quando eu digo apenas, não é que não venha a ser decretado o divórcio, afinal, e homologados os restantes acordos. O que eu quero dizer é que não vão ser discutidos os fundamentos do divórcio. Portanto, o processo da entrada no tribunal, conservando a característica de processo com o consentimento do outro cônjuge, e a única questão que irá ser tramitada será essa da regulação das responsabilidades parentais, em que, no caso não ser possível alterar o acordo da forma que for mais adequada e mais consentânea com o superior interesse da criança, os autos irão prosseguir, irão ser feitas as averiguações necessárias, portanto, seguirá os termos previstos no regime geral do processo tutelar civil para a regulação das responsabilidades parentais de filhos menores e o juiz, afinal, depois de observada toda essa tramitação que se encontra prevista nessa sede, irá proferir sentença quanto a essa questão da regulação das responsabilidades parentais e, de seguida, irá decretar o divórcio, homologando os demais acordos que foram celebrados. São estas as diferenças fundamentais entre a tramitação do divórcio sem o consentimento do outro cônjuge que falámos na anterior sessão e o divórcio com o consentimento do outro cônjuge, como vimos, poderá ter estas duas modalidades, ou ser integralmente tramitado na conservatória do Registro Civil, no caso dos acordos acautelar indevidamente o interesse das partes e dos filhos menores, nesse caso haverá homologação pela conservatória. No caso disso não se verificar, poderá ter a vertente judicial na medida em que prosseguirá para o tribunal para a tramitação das questões sobre as quais não tenha recaído acordo adequado. E penso que relativamente a isto disse o essencial. Bem-aja pela atenção.